Nós estamos começando mais um programa da série A Semana em Revista, aqui no canal Arte Agora, e hoje nós estamos entrando com um certo atraso por culpa exclusiva da Claro. Nós, desde ontem, eu e a Adelaide, estamos aqui, começamos a tentar fazer o programa e por 4 vezes nós fomos bloqueados pela completa ausência de sinal de internet. Então, isso nós estamos aproveitando não só para dar uma satisfação à nossa audiência, que é muita, mas também para fazer uma denúncia pública do mau serviço prestado pela provedora Claro. Nós sabemos que a Claro, ela é muito ruim, claro, e é fruto da privatização do sistema de telefonia. E não existe nenhuma delas que preste, incluindo a Claro. Nós não queremos dizer que exista nenhuma melhor do que é Claro. Queremos dizer apenas que não existe nenhuma pior do que é Claro. Adelaide Rego, tudo bom? Oi, Alexandre, tudo bom? E tem por aí sinal da Claro hoje? Olha, veja só, o que tem. Agora, por quanto tempo vai ficar, ninguém sabe. É uma coisa séria, É Adelaide. imprevisível. A gente fica na insegurança. Eu lembro que quando nós começamos a atividade do canal até agora, nós tínhamos um provedor de internet, me parece que já era Claro, é, e, e havia alguns problemas de firmeza no sinal de internet. Nós contratamos uma melhoria e fizemos exatamente o que a Claro disse que a gente tem que fazer. Mudamos o sistema, instalamos os equipamentos internos, fizemos tudo. E por conta disso nós passamos a pagar muito mais caro. Foi. Mas pelo visto não houve nenhuma melhoria. Então eu quero mais uma vez alertar a você que está em casa, que vai contratar algum serviço, pense 3 vezes antes de contratar Claro. Repito, eu não sei se existe alguma melhor do que a Claro, mas seguramente não existe nenhuma no mundo todo pior do que a Claro. A Claro está entre as piores do mundo. Mas, Adelaide Regui, como é que está a nossa pauta? A pauta está, como sempre, né, Alexandre, robusta, porque sempre a gente tem muita coisa para comentar, não é? E vamos começar, não é? Vamos lá. Então, Justiça Tributária. A Câmara aprova, com votação unânime, projeto que amplia a faixa de isenção do IR para R$ 5.000. Proposta ainda prevê alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de 600 mil por ano. Foi aprovada também uma compensação a ser garantida pela União para estados e municípios não perderem arrecadação. Isso é uma coisa muito importante, não é? E uma coisa que tem que deixar claro é o seguinte, bom, primeiro é que essa decisão da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, de aprovar por unanimidade a proposta enviada pelo governo, com essas modificações introduzidas pelo deputado Arthur Lira, reflete a força das ruas. É, Uma semana anterior, as ruas tinham mandado um recado à Câmara de Deputados que não aceitavam mais aquele negócio de Congresso inimigo do povo. Mas, mesmo assim, eu devo dizer a você que eu tenho alguns receios, porque esse projeto de lei foi aprovado na Câmara por unanimidade e foi remetido para o Senado. Acontece que no Senado os mesmos lobbies que atuam na Câmara, existem as mesmas sim, forças econômicas que atuam na Câmara. Então, muito provavelmente, algum senador vai querer bancar o engraçadinho e tentar modificar o projeto de lei no Senado, de modo a estabelecer alguma cláusula, algum dispositivo que proteja os interesses do andar de cima. Eu devo lembrar é, e lembrar a todos que é no Senado que atua o Ciro Nogueira. Para quem não lembra, o Ciro Nogueira é aquele senador que há pouco tempo atrás foi pilhado na Faria Lima, fazendo um acordo com, os com os empresários. Com empresários, com que, os milionários, com os bilionários. E eu é, lembro, eu lembro de uma passagem muito interessante, na qual ele comentava com a senhora, com a voz era feminina, e ela dizia, assim com um ar jocoso, né, agradecendo o apoio dele, porque disse que ali todo mundo estava na faixa dos 600 mil.
E eu achava muito bom, né? Porque ganhava muito dinheiro, né? E É, realmente aquela senhora não tem nenhuma preocupação com quem está na fila do SUS, não tem preocupação com quem não não. tem casa para morar, não tem Isso é preocupação nada disso. invisível, né, Alexandre, para eles. Pois é. Então, minha senhora, se a depender do governo Lula, a senhora vai pagar imposto. Vai ser naturalmente um imposto pequeno, porque vai ser até Mas 10 vai mil reais, pagar, até vai dez por começar a cento, pagar. né? E esses 10% é mais do que eu pago. Eu e a Adelaide, nós pagamos na Ó, faixa de 27%, não é isso, Adelaide? é, pois é, absurdo. Não é? Bom, Então a senhora vai pagar 10%, mas vai pagar, viu, Dona Maria? vai Agora, pagar, e mas nós vai vamos começar a pagar. ficar de olho no Senado. Se o Senado quiser bancar em gasolina, também tem volta às ruas. E agora nós vamos voltar às ruas com uma força maior, porque eu soube hoje que o nosso diretor musical, o GW, já disse que vai para a rua também, ele com a turma dele todinha. E é uma turma grande, viu? Exatamente. E vai se lutar agora para derrubar a escala de 6 por um, né? Essa é a próxima pauta. Vamos em frente. No encalço do Bananinha. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou na segunda-feira, 29, que o deputado Eduardo Bolsonaro seja notificado por edital sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Você quer falar alguma coisa, não? Não, eu acredito Bom, que vamos em frente, porque ainda tem mais coisas, né? tem. O deputado Fábio Chioche vai recomendar o arquivamento do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. Para ele, trair o país é coisa normal. Ele disse que o fato de Bananinha estar lá trabalhando contra o Brasil, isso não tem nada demais. Isso é na cabeça dele, né? De bolsonarista, de bolsonarento, como está se chamando agora, né? Agora, Adelaide, você que é uma mulher que sabe das coisas, o que que você diria de uma mãe que bota o nome de um filho de Chiochete? Pois é, o negócio é que é o nome de família, né? Ou pior Mas, ainda, né? Porque lá é, atrás teve alguém alguém que achou escolheu. bonito isso, um Piochete. Olha, Chiochete. É Chiochete. Chiochete, que se você perguntar a Michele Bolsonaro como O é que que está é o isso, hein? Chiochete dela, ela vai dizer que está muito bem, Eita, está muito Alexandre. bom, não sei o Será quê. que é Nunca apelido, hein? recebeu reclamação. Ela tem um Chiochete que é muito apreciado, né? E, O quê? oxe, do Chiochete Eita, dela, é um Chiochete que sei. Tá é bem, muito, é uma competição danada, né? Lá tá tá todo mundo de bem. olho, olha, Todo mundo de olho. tá todo mundo de olho no Chiochete dela. O É, né? Valdemar da Costa, Forma terra, Jorginho, Jorginho. tá todo de olho no... Olha, dona Michele, a senhora me perdoe, mas quem trouxe isso à baila não fui eu não, viu? Foi lá o senhor Fábio, né? O senhor Fábio Chiochete, que eu não sei de onde vem isso, mas ele tá, Sei. imagine, propor o arquivamento do processo contra Eduardo Bolsonaro. É demais, Dizer que, né? não- que- dizer que o que Bolsonaro, que o Dudu Bananinha fez não é trair o país, e o que é trair o país? De qualquer forma, é bom que ele cuide do chiochete dele, porque Dele. acho que ele não vai ser reconduzido à Câmara, porque eu acho que o eleitorado não vai permitir que alguém faça mau uso do chiochete. Pois é. Veja só, traíra em cana. O ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, foi conduzido na quarta-feira, 1º de outubro, pela polícia italiana até uma delegacia local. Ainda não está totalmente esclarecido se ele ficará preso preventivamente ou se terá apenas de assinar uma ordem que restringe sua liberdade de locomoção no país europeu. Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por ter vazado mensagens internas trocadas entre servidores do gabinete de Moraes. No mês passado, o ministro do Supremo solicitou formalmente a extradição do ex-assessor. Em 20 de agosto, o Ministério da Justiça encaminhou o pedido ao Itamaraty, responsável pela comunicação com o governo italiano. Agora veja bem, que coisa perigosa, não é? Esse senhor, o da Ferro, ele é um assessor especialíssimo do ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha acesso a muitas informações. Ele só não. Todos os juízes que trabalham no STF têm acesso a informações muito privilegiadas. E como é que o cara vai e vende as E faz informações? uma coisa Né? dessa. E perde um posto daquele que tinha, né?
exatamente, cargo daquele. ele cometeu uma, É, ele é bolsonarista, aí a cabeça não funciona, sabe? ele cometeu uma traição, uma alta traição ao país. Alta traição ao país. Porque imagine o cara no Supremo Tribunal começar a vender Não é? informações, né? Isso eu acredito que em outros países ele poderia ser condenado à perda da jugular. Então, senhor Ah, Eduardo Tagliaferro, eu espero que o senhor passe um tempo na Itália, volte para cá preso e passe um tempo preso para aprender que não se trai o país de uma forma impune. Então, e do mesmo jeito exato. que eu acho que se deve aplicar uma lei dura contra o senhor, acho que também deve se aplicar uma lei dura contra o senhor Alexandre, o senhor Eduardo Dudu Bananinha, que também vem É, cometendo coisas horrorosas. pronto. Olha, trair em campo. Não. É, de olho no Trambique. PF abre inquérito sobre venda do Master. Você vai comentar? Vou comentar sim. Para quem não lembra, né, o Master é aquele banco que o Bradesco quis comprar por R$ 1. R$ 1. O Bradesco quis comprar o Banco Master por R$ 1. R$ 1. Se o Bradesco, que é uma instituição do ramo, avaliou o Banco Master em R$ 1, imagino que esse Banco Master não deve ter de pepino. Pois bem, Pois o é. Banco Master, assim como todos os bancos, independentemente da formação pessoal dos proprietários, mas banqueiro, qualquer que seja ele, está com um pé num canto pouco firme, um lugar meio lamacento, um lugar assim meio pantanoso, né? É da atividade, atividade bancária, e isso em todo lugar do mundo é uma atividade de ladrões. Como são ladrões que nem sabem que são ladrões, eu não quero É, dizer que pessoalmente eles sejam ladrões, mas a atividade é uma atividade de ladrões, né? Isso por todo mundo. E naturalmente o dono do Banco Master não é um banqueiro diferente. E olha que eu conheci banqueiros muito bons, pessoalmente muito bons. E existe alguns que eu digo que eram banqueiros que eram até contra as taxas de juros altas. É o caso, por exemplo, do Dr. Armando Monteiro Filho, que é uma pessoa, né, ele não está mais entre nós fisicamente, mas ele deixou muitos ensinamentos. E ele, pessoalmente, é uma pessoa muito séria, muito séria. Mas a atividade bancária dos banqueiros não é uma atividade que eu acho que seja uma coisa muito, muito séria, não. Sempre eles têm um pezinho aqui, um pezinho ali. Pois bem, o dono do Banco Master, ele conseguiu convencer o governador do Distrito Federal, aquele bicho caolho, aquele bicho feio, assim, aquele que é um dos está sei, sei. tá entre os homens mais feios do mundo, está entre os homens mais feios do mundo. Pois, Ah, pois é, então ele convenceu o cara a usar o banco do Distrito Federal, o BRB, a comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões. 2 bilhões de eita. reais. Imagine um banco que, segundo o Bradesco, vale R$ 1, ia ser comprado pelo BRB por 2 bilhões. E o pior de tudo, Adelaide, é que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um homem de direita. É um liberal. Então, veja o Sim, contrassenso, porque o liberalismo defende o Estado mínimo. é. Como é que ele, que é um governador É liberal, aumentar aí o ele propõe o fortalecimento do banco do BRB? do banco. Ou Né? seja, só isso já mostra que ali havia algum tipo de coisa É, fedendo, alguma coisa é que não era muito verdade. séria, né? E aí depois nós soubemos, por exemplo, que o presidente do Banco Master conseguiu uma audiência com o Galípolo, o presidente do Banco Central, à tarde, num feriado, um Eita. feriadão. Aí E tem eu coisa, fico, hein, mas eu digo, Alexandre? peraí, rapaz, o presidente do Banco Central recebe o cara num feriado. Só isso a gente já mostra que não tem coisa séria. É verdade. O outro que é liberal quer botar 2 bilhões do dinheiro público para comprar esse banco. E o fato é que isso é um grande trambique. Um grande trambique. E agora a Polícia Federal vai abrir uma investigação. Eu espero que alguém vá para a cadeia. Porque as pessoas devem ser sérias e, segundo a Bíblia, não podem pecar nem por palavras, nem por pensamentos e nem por obras. Então, Depurações. e nem por ações, né? Então, se alguém pecou nesse processo, eu espero que a gente venha pelo menos a saber. Se o Galípolo tem algum pecado, que a gente saiba. Se o Ibanez Rocha tem algum pecado, que a gente saiba.
mas que a gente venha saber, para até poder, a gente poder até, no canal Arte Agora, a gente poder divulgar para o mundo todo como a gente começou a fazer isso, da corrupção que campeava o governo Bolsonaro lá atrás, quando o Bolsonaro dizia que era muito sério, muito correto, e a gente já dizia que ele era corrupto. Pois é, isso aí. Ó, Lula e CIP. No último dia do prazo, o presidente Lula sancionou com votos a lei que traz mudanças na ficha limpa. As alterações vieram depois da aprovação do projeto pela Câmara e pelo Senado, que unificou o prazo para inelegibilidade em 8 anos a partir da condenação ou da data da eleição, no caso de crimes eleitorais, e com a possibilidade de retroagir, ou seja, beneficiar políticos já inelegíveis e condenados. Lula deve ter vetado justamente isso, né? Exatamente, Adelaide, exatamente. Esse pessoal, olha, 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 é de uma afoiteza tão grande, de um cinismo impressionante. olha, colocar um homem do Centrão ou um bolsonarista para votar alguma coisa a favor do povo é muito difícil. Muito Ah, é difícil. difícil demais. Mas Nós, para sabe, votar essas coisas aí, eles já estão querendo uma beleza. nós sabemos o esforço que deu para juntar aquele pessoal para aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000. Foi uma confusão, um esforço. Mas para aprovar isso, Ah, é uma todo beleza. mundo dá certo. E eles voltam, eles comemoram, eles ficam alegres, né? É, E, é, naturalmente, tudo isso é não só livrando a própria cachola, mas também livrando a cachola de alguns ladrões que estão presos já, né? E entre os quais o é. senhor Bolsonaro. E aí Lula, com aquele jeitão dele, né, o herói do povo brasileiro, foi e vetou exatamente o que tinha que ser vetado. Então, tudo bem, Muito o cabo bem. fica lá, né? Mas não vai disputar a eleição, continua inelegível e você passa um tempão, a gente livre de você. Pode ficar lá orientando, como fica o Eduardo Cunha, orientando outros ladrõezinhos menores, incluindo a própria filha, né? Mas fica fora É, e a gente fica sem saber, a gente fica livre dele, a presença física no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, porque esse pessoal faz muito mal às atividades cívicas no Brasil. exatamente. Bom, vamos em frente. A vez do Marreco. Os ministros Carmen Lúcia e Alexandre Moraes votaram contra um recurso da defesa do ex-juiz e senador Sérgio Moro, do União Brasil, que questionava a decisão do Supremo Tribunal que o transformou em réu em uma ação penal por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, também do STF. O recurso está sob análise do plenário virtual da primeira turma. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia, que votou para rejeitar os embargos apresentados pela defesa de Moro. O interessante é o seguinte, eu lembro Já muito, tem voto dela e de Alexandre de Moraes. eu lembro muito bem desse episódio. O Moro, o Marreco, com aquele jeitão dele, né? O Marreco é um ser assim muito, muito melífluo, né? É, Então, e é uma cara de sério, mas de é, e besteira que Nossa E Senhora. quando ele está por cima dela, ele é terrível, né? Porque ele é Ai, boçal, ele é arrogante, ele é. é petulante, ele é tudo que não Como presta. esses bolsonaristas são, né, E Alexandre? aí eu sei que um belo dia chegou alguém lá e falou alguma coisa para ele, aí ele disse pro cara, por que você não compra um habeas No habeas corpus corpus, né? ao ministro Gilmar Mendes? Já pensou? Rapaz, um ex-juiz dizer isso de um ministro do Tribunal Federal, isso é É. desmoralizar todo o sistema A judiciário do justiça, país. toda a É justiça, né? colocar suspeita sobre a justiça. Vou É. repetir. Um ex-juiz, no caso o Marreco Sérgio Moro, disse para alguém que estava com algum problema, ele disse, por que você não compra um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes? Rapaz, isso é muito grave, porque a mensagem que isso transmite à nação é de que tudo na justiça é comprado e é vendido. Se o cara pode comprar um habeas corpus do ministro, Imagine, do né? ministro Gilmar Mendes, o que poderia ter comprado ao juiz Sérgio Moro? Não é? É, Então eu espero que verdade. ele seja condenado e, se condenado for, que ele perca o mandato de senador, porque ele não tem gabarito, ele não tem estatura moral para ser senador, já não tinha, Tem agora passa a não. não ter mais. E se a lei permitir que ele passe uma temporada vendo o seu quadrado, que é o que ele merece. Agora, eu nunca vi uma pessoa para passar tanta vergonha. Primeiro, quando ele se arrependeu, foi com o advogado dele lá no Supremo para pedir desculpa a Gilmar.
Gilmar lembrou de alguma coisa e disse assim: Isso é do tempo que você roubava galinha com Dallagnol. Veja, ouviu isso, né? E essa semana, na CPMI, ele disse, falou sobre quando a pessoa é assaltada e roubam a pessoa, ou quando rouba e depois mata. Ele falou uma coisa, Latrocínio. latrocínio, ele falou uma coisa tão sem sentido que aquele Fabiano Contarato foi explicar a ele o que era latrocínio e disse: Mas o senhor é um ex-juiz, não sabe disso. Veja que vergonha que esse homem passa. E é uma cara de cínico. Ele fala com aquela cara assim de quem É, sabe muito, não sabe coisa nenhuma, para não dizer outra olhe, palavra. olhe, Adelaide, que tem que essa na sala. Olhe que você. A hora não pode, né? Mas Mas vamos em olha, frente. mas o Marreco ele é terrível, né? Porque o Marreco ele não sabe nada mesmo. É como a Adelaide falou, o Marreco não sabe a diferença entre um crime doloso e um crime culposo. O Sabe Marreco nada, não sabe nada, ele não nada. sabe nada. Agora, como é que esse cara que chegou a ser juiz? Como é que Pois é. durante tanto tempo o Brasil esteve Acho que ele sujeito a comprou, ele? sabe, Alexandre? Eu acho que ele comprou. Vamos em frente. Vamos em frente. A sombra de Malafaia, o arcebispo Micael Ajapayan, figura de destaque da Igreja Apostólica Armênica, foi condenado na sexta-feira 3 a 2 anos de prisão sobre a acusação de incitar um golpe de Estado. Então, Malafaia que bote Bota a barba no os, molho. as Veja barbas, bem, que vai chegar para ele. na Armênia, na Armênia, que não é um país tão consolidado feito o Brasil, um bispo foi incitar um golpe de Estado. E a justiça da Armênia pegou esse juiz e condenou a 2 anos de cadeia. O senhor Malafaia, ele fica fazendo a mesma coisa. É, tá fazendo às A vezes de mesma Bolsonaro, coisa. porque Bolsonaro não E- pode, ele faz, né? Então seria muito bom que a nossa justiça se inspirasse na justiça da Armênia Sim, e com aplicasse certeza. ao Malafaia o tratamento que se deve aplicar aos golpistas, aos traidores, aos assassinos, aos criminosos. Deixasse ele passar um tempinho na cadeia, porque para ele aprender, e lá na cadeia ele poderia ser que ele fosse rezar um pouco, não sei nem se ele reza, acho que ele não reza não, mas orar, ler, conversar com Aguinaldo. Se ele for preso, eu vou pedir para o meu amigo Aguinaldo passar um tempo lá para explicar a ele O alguns que trechos é, da né? Bíblia. Aguinaldo é um Pronto. parceiro aqui no prédio que nós moramos e é um evangélico, uma pessoa muito séria, muito correta e que sabe a Bíblia de cor e salteado. Então, eu vou mandar Aguinaldo lá ensinar a Malafaia como é que se deve ler a Bíblia e interpretar a É. Bíblia. E se E, Aguinaldo não der e, jeito, e ele me como chama. pastor, onde é que ele deve atuar? Que é dentro da igreja, não Pois na é. rua fazendo confusão, né? E se Aguinaldo não der jeito, ele me chama que eu vou explicar ele. Pronto. Olha, o Abílio Brunino, que é aquele ignorante que vivia lá na Câmara se metendo nas comissões só para fazer confusão, mas graças a Deus foi ser prefeito em Cuiabá, porque se o povo votou nele é porque merece, né? Ele acabou com um projeto de exame de câncer de mama lá em Cuiabá. E o pior foi a esposa dele, que é vereadora, quem propôs acabar com esse programa. Pode, Alexandre, uma mulher propor uma coisa dessa. A impressão que eu tenho é que os liberais não têm sexo. Os Eu acho que liberais são sim. cabas safados, independentemente do sexo. O Brunini Pois é é. caba safado, a mulher dele, a senhora Brunini, é caba safada, e eles defendem o Estado mínimo. E o Estado mínimo significa que os pobres se arrombem. Então, quem pode pagar pelos exames médicos que são caros, pagam. Aqueles que não podem pagar, morrem. E Exato. isso é uma coisa lamentável, especialmente porque os pobres de direita votam neles e eles assumem os postos de governo para tornar mais difícil a vida dos pobres. Eu espero que, em algum ponto no futuro, esses caras não se elejam mais. E a dona Brunini, que eu acho que essa não tem sexo, né? Infelizmente, essa não tem sexo, você pode até pintar os beijos aí de alguma cor, não sei, mas essa não tem sexo. E Sema também não tem. Então são dois assexuados. Pois é. Aí parem de querer perturbar a vida dos outros, que a gente não gosta disso, não.
Dona Vonine, caba safada. Pois é, Alexandre. Os dois são do PL. E tem mais um outro aqui, Roberto Serenino, do PL, que foi preso em Várzea Grande usando um micro-ondas da Prefeitura de Curvelândia para traficar 52 quilos de cocaína. Aí esse pessoal fica dando uma de bom moço, né? Fazendo tudo quanto é coisa errada. Agora, eu nem conheço esse senhor, mas eu tenho certeza que ele é eleitor de Bolsonaro. Ah, lógico, PL, né? PL, E aí imagina. você vê, Adelaide, na cabeça desse pessoal, como é que, para que serve o Estado? O Estado não serve para pagar os exames de câncer das mulheres, mas É serve para verdade. fornecer o ônibus para o bolsonarista transportar cocaína. Esse que é Exatamente. então nós temos que mostrar, deixar muito claro que na cabeça desses caras o Estado serve para isso, é para locupletar-se pessoalmente. Então ele não quer o Estado, Exato. intervenção do Estado, para favorecer os mais pobres. Ele quer que o Estado intervenha para favorecer a ele, mesmo que seja cometendo um crime. Veja que esse cavalheiro, ele pegou o ônibus, um ônibus público da prefeitura de Curvelândia. Uvelândia, e, Que deve ser lá onde ele é vereador, né? pois é, e transportou 52 quilos de cocaína. E ainda bem que ele foi preso lá em Várzea Grande, e eu espero que a Várzea Grande entre e faça o serviço dela. É, exatamente. Olha, em 10 segundos apenas, a Câmara dos Deputados passou o fundo eleitoral de 1 bilhão de reais proposto pelo governo para 4,9 bilhões de reais. Mas o governo ainda pode vetar, Alexandre? Pode, mas eles vão E derrubar o vai veto. Não vetar, tem. não. É, vai derrubar o veto. Mas veja bem, foram 10 segundos. É, 10 segundos. é. Olha, esses números são importantíssimos. Uhum. Quanto tempo o projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil Passou reais por lá, se né? arrastou na Câmara? Pois é. Muitos e muitos meses. E o tempo todo sob a ameaça de ser rejeitada se o É, governo não fizesse isso, exato. não fizesse aquilo. O aumento do fundo eleitoral foram 10 segundos. 10 Agora, e o que segundos. que as pessoas vão fazer com 4,9 bilhões? Nós sabemos que a democracia é uma coisa cara. Cara, democracia é caro. Mas não é, primeiro não é tão caro, feito 4,9 bilhões. Depois, esse pessoal quer quase 4,9 bilhões para desviar dinheiro. E aí vão surgir as mansões, vão surgir as piscinas, vão subir os carros, aqueles carrões grandes. Isso é uma coisa muito séria. Agora, é, os líderes que conduziram esse processo são todos bolsonaristas. Os líderes, eu não estou dizendo que foram apenas eles que votaram. Não estou dizendo Sei. isso. Mas, seguramente, o Sóstenes de Cavalcante estava entre eles, entre os que estavam Lógico. liderando esse processo. Exatamente. Olha, São Paulo de Itacis, né? Bebidas adulteradas. PF vai investigar casos de metanol e ligação com o PCC, diz Lewandowski, que é o ministro da Justiça. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, negou qualquer indício de participação do primeiro comando da capital no esquema de venda de bebidas alcoólicas falsificadas com metanol que circula no Estado. A declaração foi feita na terça-feira 30, durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes. E a pergunta fica: como é que ele sabe disso, né? Tem se especulado sobre, e aí agora tem esse negócio de São Paulo, tudo que acontece é PCC. Né? Tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos estão abertos, estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas. São pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. Muito bem, como é que ele sabe, né? Alaine, é demonstração clara de que esse Tarcísio tem muita coisa a contar. É, Porque tem. estou apenas no começo. E o pior de tudo é que, como o PCC está espalhado no Brasil todo, tem PCC na Faria Lima, tem PCC no mercado financeiro, tem PCC em outros estados da República. É É, questão da. Mais ainda.
Nunca a gente pode deixar de dizer isso. É que, e eu acredito que você vai falar daqui a pouco, se tiver aqui, eu mesmo falo por aqui. É que os governos de Temer e Bolsonaro enterraram o sistema de controle de produção de bebidas, O que foi Cicobi, criado por Lula em 2008. exatamente. Então, vão esses dois, o liberalismo, que veio substituir a Dilma Rousseff, teve o golpe de Estado, o liberalismo assumiu, veio primeiro o usurpador Michel Temer, depois veio o quadrúpede Bolsonaro, e eles trataram de enterrar o sistema de controle de produção de bebidas. E sempre foi, Sim, desde o tempo da máfia nos Estados Unidos, nós sabemos que é uma fonte de renda para a máfia. E aqui o que aconteceu? Começaram a batizar as bebidas com metanol, que é veneno. Veneno. E hoje imagina. já temos em todo o país pelo menos 113 notificações de envenenamento por metanol. E aí aparece o Tarcísio de Freitas para dizer: não, não é não. Como que não é, rapaz? Pois é. Como é que você sabe que não é? Então, se você sabe quem é, por favor, diga à polícia e diga também a todos nós que nós queremos saber quem é, quem são os culpados. Agora, até onde vai o nosso conhecimento sobre isso? Isso está vinculado a algum grupo criminoso, que pode não ser PCC, mas tem outra sigla qualquer, e esses siglas atuam sob o beneplácito da Polícia de São Paulo. Não é? Eu Sim. lembro, por exemplo, o assassinato do ex-diretor-geral da Polícia de São Paulo, lá em Venda Grande, que estava sem segurança. Ah, Se sim, estava sem sim. segurança, por quê? Das duas, uma. Era porque ele não confiava na segurança de São Paulo e estava recorrendo a alguém para se dar segurança a ele, ou então o governo tirou a segurança para poder expor a violência dos criminosos. Então, em São Paulo tem muita coisa que tem que ser melhor esclarecida. Olha, uma É. polícia que tem como comandante o senhor Guilherme Derrite não pode ser coisa boa. Para quem não sabe quem é Guilherme Derrite, ele era um capitão, do mesmo jeito que Bolsonaro era um capitão que começou a mandar em general, o Guilherme Derrite era um capitão da polícia que foi expulso por violência, né? Nossa. Cheio de crime de morte nas costas, que foi para ser secretário de Segurança de São Paulo. Imagine o que esse cara não deve estar metido, onde ele não deve estar metido. E Ah, aparece, e lógico. aparece o vice-prefeito e vai dizer, não, não tem BCC nisso, com aquela pressa. Governador, o senhor se incriminou. Olha, Alexandre, no Brasil já tem, tinha, né? Quando a gente já aumentou, 113 notificações de intoxicação por metanol. E como você falou, em 2008, Lula criou justamente o Sicob, que era um sistema de controle de produção de bebidas. Mas Temer e Bolsonaro enterraram o Sicob, né? Vamos em frente. A Justiça suspendeu o projeto de ensino híbrido criado por Tarcísio, que previa turmas de até 550 alunos, cada turma com 550 alunos. O que é que se ia aprender aí? Nada, né? Tarcísio, é, Tarcísio, olha, que homem mais 550 falso alunos numa esse, né? Já sala. foi do governo de Dilma, né? Faça Um isso governo não, humanista e rapaz. faz uma coisa dessa. Isso é um crime, isso é um crime. Você tem que ler mais Paulo Freire. Eles são contra a educação, saúde, tudo que é bom. Mas, rapaz, olha, colocar 550 pessoas numa sala de aula, nem cursinho vestibular, antigamente tinha um tal de cursinho vestibular, que havia umas empresas, né, que elas iam preparar as pessoas para o vestibular. E botavam turmas enormes, né? Foi quando os professores começaram a trabalhar com alto-falante, enfim, era uma coisa séria, né? Mas havia uma coisa interessante, né? Que os alunos, eles tinham interesse em aprender por causa do vestibular. Mas agora, uma aula comum, 550 alunos, Pois Tarcísio, é. Ô, você é uma Alexandre, lástima. você falou em Paulo Freire, e eu tenho uma noticiazinha rápida aqui. Paulo Freire é o primeiro brasileiro a ganhar estátua em Universidade de Cambridge. Imagina. Pois é. E Lá fora o homem é valorizado, aqui não. pois Quer é, dizer, no governo atual é, no outro queriam até tirar o nome dele foi, de patrono.
não é? Bolsonaro quis cortar o nome de Paulo Freire de todo canto, queria botar o nome de Brilhante Ustra no lugar de Paulo Freire. Mas imagine, meu Deus do Era, céu. era. Nossa Senhora, sei não. Queima de arquivo. Um homem apontado como suspeito de participar do assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, morreu em confronto com a polícia no Paraná na terça-feira 30. O suspeito, identificado como Humberto, era considerado possível atirador da emboscada que vitimou Fontes em setembro. Ele já estava na lista dos principais alvos da força-tarefa criada para investigar o caso. O governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, reduziu pela metade os recursos destinados ao combate ao crime organizado, mesmo em meio ao avanço do primeiro comando da capital em setores da economia e ao domínio da facção no tráfico internacional de drogas. Agora, veja só, esse homem está fazendo tudo isso. Na eleição de Paraná, esse povo de São Paulo vai eleger de novo esse homem, com problema na água, com problema na luz. Como é que fica? Que povo é esse que vota contra si mesmo? O governador de São Paulo, o governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, pronto, isso a gente já viu, né? Como está a investigação do Trambique da Ultrafarma? Ninguém fala mais, né? E o Ultrafarma deu dinheiro para a campanha, provavelmente vai dar novamente, porque ele mandou todo mundo se calar, aí ele vai garantir, né? Após visita a Bolsonaro, Tarcísio confirma desistência da candidatura à presidência em 2026. Ele sabe que não barra Lula, né? Então, ele vai ver se garante lá o mandato Mas eu não de sei, viu, Delélia? reeleição. Eu acredito que esse Tarcísio, ele está escondendo o jogo. Eu acho que nessas fases, nesses momentos, Mas se ele não fazem ganha de Lula, muitas pesquisas, para saber quem teria chance. E o pior de tudo, o que eu acho mais interessante nessas pesquisas, é que eles ficam no dilema, né? O caso, por exemplo, do Tarcísio de Freitas, ele aparentemente ele teria uma reeleição ao governo de São Paulo mais fácil do que uma eleição presidencial tendo como adversário Lula, né? Me parece que o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior já não podem mais ser reconduzidos, porque já estão no segundo mandato. Então, talvez fossem mais, sim. né? Eu sei o seguinte, Lula já disse uma vez, do jeito que venha tá bom, porque ele vai bater todo mundo mesmo. Agora, a Vai, grande vai questão mesmo. não é nem a eleição do Lula. A grande questão que nós temos, o povo brasileiro tem pela frente, é de formar um poder legislativo à Bom, altura do povo brasileiro. Nós não podemos ter exato. um poder É, legislativo como esse tem aí agora, que é um Congresso inimigo do povo. exatamente, Alexandre. Olhe, efeito Lula, recorde. Governo Lula gera 1,5 milhão de empregos no Brasil só em 2025. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 5,6% no trimestre encerrado em agosto de 2025, mantendo-se no menor nível da série histórica iniciada em 2012. O índice representa queda de 0,6% percentual em relação ao trimestre anterior e de 1 ponto percentual frente ao mesmo período de 2024. Lula aumentou reservas em 30 bilhões de dólares. Bolsonaro saiu do cargo com menos 66 bilhões de dólares. Dados do Banco Central mostram como o governo petista amplia colchão que protege o país, enquanto o ex-presidente mostrou-se um incendiário dessa reserva. Fazia tudo para acabar com o país, né? Era o que ele Não, e o fazia. pior de tudo é que os bolsonaristas, os parlamentares bolsonaristas, acusam o governo Lula de ser perdulário. Pelo contrário, o Imagine, governo hein? Lula Imagine. vem gastando mais do que nas coisas que são necessárias ser gastas. O Lula disse outro Exatamente, dia o seguinte: governar para os 30% mais ricos do país é uma coisa, e governar para todos é outra coisa, né? exatamente. Então, eu fico imaginando, por exemplo, que em Cuiabá, quem vai precisar
de fazer exame de câncer pago pelo governo não são ricos, não são os pobres. E aí aí o Brunini vai e corta. Como ele corta essa Pois é. despesa, aumenta o eventual resultado fiscal do município. E aparece o tabacudo do liberal, do pobre de dizer, tá vendo, o Brunini deixou, mas claro, deixou de pagar o que tem que pagar. Então, É, realmente, eu acho que com esse dado que o governo Lula apresenta, da elevação em 30 bilhões das reservas, isso é muito significativo. pois é. Pois bem, corrida em comemoração aos 95 anos do MEC tem a participação de Lula e de quase todos os ministros, né? Lula envia mais de 10 mil soldados à Amazônia em meio às pressões dos EUA à Venezuela. China reduz 92% das importações de carne dos Estados Unidos e aumenta as compras feitas ao Brasil em 50%. Agora vai. Os Estados Unidos vão entrar mesmo em debate. Petro reage. O governo colombiano enfrenta uma nova tensão diplomática com Washington após a revogação do visto do presidente Gustavo Petro pelos Estados Unidos. Como reação, integrantes do alto escalão anunciaram a renúncia a seus próprios vistos em gesto de solidariedade e protesto. A Colômbia suspende tratado de livre comércio com Israel e expulsa diplomatas de Israel, né, após interceptação de flotilha com ajuda humanitária para Gaza. Isso é uma coisa interessante, viu, Adelaide? Por várias razões. Primeiro, porque Sim, demonstra o alinhamento da Colômbia com as causas humanistas e as causas é, progressistas. Então, quando o governo Trump sanciona o presidente da Colômbia, ele manda algumas mensagens. Primeiro, ele demonstra que tá insatisfeito com o governo altivo do presidente Gustavo Petro, o que é uma coisa muito boa, e depois a é, favor do presidente Gustavo Petro. Depois, demonstra exatamente que ele trata a Colômbia como se fosse um país de segunda categoria, porque ele sancionou o exato, presidente da República, e note que foi o primeiro presidente da República que foi sancionado. Ele não sancionou Lula, por exemplo, ele sancionou, mandou mensagem, sanciona Alexandre de Moraes, sanciona ministro, mas o presidente fica intocável, não é? E lá não, é, ele sancionou o próprio presidente. Então, quando a gente começa a comparar o governo do presidente Petro com o presidente Uribe, que era um entreguista, então a gente vê exatamente por que os americanos estão tristes. No governo Uribe, que está preso, deveria estar preso, foi condenado e deveria estar preso, ele, por corrupção, inclusive, ele deveria, ele se curvou aos Estados Unidos, autorizou a instalação de bases militares norte-americanas no território da Colômbia, e agora o Gustavo Petro faz justamente o inverso. Então, eu quero dizer que nós todos estamos com o governo da Colômbia, assim como também estamos com o governo da Venezuela. exato. Olhe, é, Venezuela impede guerra. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na quinta-feira 2 que a Força Armada Nacional Bolivariana e a Milícia Bolivariana vão realizar exercícios militares no sábado, ontem, para fortalecer os mecanismos de defesa territorial do país. A ação é uma resposta à operação militar dos Estados Unidos, que sobrevoou a costa do país com pelo menos 5 caças da Força Aérea Estadunidense, na quinta-feira, dia 2. O exercício, no entanto, é organizacional e de verificação e não envolverá a movimentação de contingentes armados. O objetivo é aprimorar os mecanismos de comando, gestão e comunicação do sistema de defesa nacional. Bom, a reação do governo da Venezuela é uma reação muito interessante. Isso tem uma conexão grande com a postura do governo, a postura militarista do governo Trump. Recentemente, Adelaide, houve uma reunião. Trump convocou generais norte-americanos espalhados por todo o mundo, e são muitos. E nós temos um filme aqui muito interessante. Vamos ver esse filme, porque
dá uma ideia exatamente do que existe de fato no governo americano. Thank you very much, Pete. Great job you're doing too. Fantastic job. I've never walked into a room so silent before. This is very, don't laugh, don't laugh. You're not allowed to do that. You know what? Just have a good time. And if you want to applaud, you applaud. And if you want to do anything you want, you can do anything you want. And if you don't like what I'm saying, you can leave the room. Of course, there goes your rank, there goes your future. But you just feel nice to lose, okay? Because we're all on the same team. And I was told that you won't hear a murmur in the room. I said, we got to loosen these guys up a little bit. So you just have a good time, but É, o que é isso aí, Alexandre? Diga aí. Esse É vídeo. muito interessante, né? Porque ele mostra a reunião dos generais norte-americanos com o presidente da República dos Estados Unidos, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, e Trump reuniu todos os generais, são muitos, como você viu, está um auditório grande, são muitos generais. O governo americano tem as Forças Armadas maiores, né, de todo o mundo, e são comandadas por muitos generais. E existem a presença norte-americana, a presença militar norte-americana é espalhada por todo o mundo. Em todo canto tem um general americano, em todo canto. Aí tem em todo lugar do mundo tem general americano. Ele junta esse pessoal todo para que essas pessoas percebessem quem manda no exército norte-americano, que é o Sei. comandante-chefe, que é exatamente ele. E aconteceu uma coisa muito interessante, Adelaide. Hum, Como todos nós sabemos, os militares são muito disciplinados. Eles são regidos pela disciplina, pela hierarquia e disciplina. Ou seja, o comandante em chefe das Forças Armadas manda nas Forças Armadas e eles obedecem. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi exatamente isso que nós vimos no filme. Os generais estavam reunidos e chegou o Trump. E o Trump esperava ser aplaudido e não recebeu sei. nenhuma palma, nenhuma palma. E ele disse, e ele disse exatamente isso, eu esperava ser aplaudido. Ah, Fui. E eu quero lembrar os senhores que aplaudir o presidente da República é uma coisa boa, porque dele olha. dependem as promoções. Eita, Exatamente isso. E alguns riram, nossa. mas Cara ninguém bateu direto, palma. hein? Significa Ah, que os generais norte-americanos não estão satisfeitos com a forma como Trump vem conduzindo a guerra, de agora, há pouco tempo ele quis transformar, não sei nem se já transformou, a Secretaria de Defesa na Secretaria da Guerra, Departamento de Defesa do Departamento da Guerra, nossa, da guerra. que é uma coisa muito séria, né? Não, É. isso não quer dizer que os militares não vão obedecer ao comandante em chefe. O farão. O farão porque são formados para isso, são talhados para isso. Mas não farão com satisfação, porque é uma coisa muito, muito expressiva. Então, eu quero dizer que Trump está levando os Estados Unidos à beira do colapso e essa manifestação dos generais faz parte dessa indicação. Pois bem, Alexandre, exatamente. Então, o governo dos Estados Unidos entra em shutdown e para. Imagina, serviços essenciais, tudo parando porque não tem dinheiro, né? Isso é outra coisa muito interessante. O Canorte agora, ele vem dizendo as coisas e, eventualmente, as pessoas as coisas são tão absurdas que a pessoa, rapaz, será que é verdade mesmo? O governo americano, ele trabalha em cima de uma mentira. Essa mentira chama-se dólar. O dólar é uma moeda sem fundo. Então, como é que funciona? Os americanos, eles vivem em cima do dólar que é sem fundo e vivem a partir de déficits. É o déficit fiscal, é o déficit orçamentário, é o déficit comercial. São déficits. Sei, Ele compra menos do que vende, ele arrecada menos do que gasta, enfim, são déficits. Ele não tem. Então, na realidade, ele fica nessa situação, né? Ele recomenda e exige os equilíbrios orçamentários dos outros, os superávites fiscais, mas ele próprio ele não pratica isso.
Então, ao Sei. tempo em Faço o que que eu digo, mas não faço o que eu faço. exatamente, Ela. Então, ao tempo em que os bolsonaristas ficam muito felizes, não, Brunini deixou de pagar não sei o quê e lá tem superávit. É? Eu não estou entendendo isso, não, meu Sei. amigo. Lá é déficit, déficit, déficit fiscal, déficit comercial, déficit orçamentário, déficit. Gasta mais do que tem, gasta mais do que arrecada, vende menos do que compra, enfim, é o déficit total. E uma situação, ele fez, mas como é então que, sendo assim, como é que ele se sustenta? Ah, é muito fácil. De vez em quando, o governo americano pede autorização ao Congresso Nacional para emitir papel. Emitir papel é fácil, né? Emitir papel, aí toma É, papel, né? Tá chamados títulos da dívida, toma papel, né? Tem a guitarra de Forte Inox, né? Toma papel, 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 papel. Então, com base naqueles papéis que são chamados títulos da dívida, o governo emite dólar. E sei, a garantia não é dinheiro, não é ouro, não é nada. São aqueles papéis que também não têm fundo. sei. E com base nisso, eles vão empurrando o déficit. Alguém, os mais antigos, lembram do nome pirâmide, pirâmide financeira, né? Sim, É exatamente isso, né? o que Hoje ele faz, né? é pirâmide. Ele pede emprestado a R$ 100. Vou te pagar 200 no final do mês. Aí gasta aqueles 200. Aí gasta os 100. Aí pede emprestado 200 para pagar. Aí paga 200. Enfim, é pirâmide financeira. E quando isso não dá certo, tem um tal shutdown, que foi o que ocorreu. Porque o Congresso norte-americano, no Capitólio, disse, não, rapaz, eu não vou fazer mais isso. Não, não vou autorizar a emissão de títulos. Aí, se não pode emitir título, que é o que dá garantia ao dólar, não pode emitir o dólar. Sim, Se não pode emitir o dólar, não tem como pagar as contas. E o governo americano parou, parou. Agora, o detalhe mais interessante é que esses títulos da dívida que sustentam o dólar em circulação são vendidos. estão vendidos. E quem é que compra? A Rússia. Não, é a China. A A China, China é dona de 30% dos títulos da dívida norte-americana. é, né? Então, se a China Poxa, vende esse negócio todinho no mercado, a economia americana fale, fecha. Esse é o tigre de papel que são os Estados Unidos. Então, esse shutdown, que esse ano já temos, esse ano já temos dois ou três. É o Congresso para, ele bloqueia a emissão de título da dívida e com isso o governo deixa de emitir dólar e porque não emite dólar, ele fica sem poder pagar as contas. Se você que está em casa costuma comprar dólar, de vez em quando você compra, vem uma nota fresquinha, uma nota bem nova. É porque aquela nota foi emitida há pouco tempo pelas guitarras norte-americanas e ele foi emitido justamente com base num papel que também não tem fundo. pois é. Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na terça-feira que pretende utilizar as das americanas como campos de treinamento militar e prometeu acabar com a chamada cultura woke nas Forças Armadas. Ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, Trump discursou em um encontro em comum que reuniu centenas de altos oficiais militares em Quantico, na Virgínia, convocados às pressas de diferentes partes do mundo. Foi aquele filme, né? Aquela Exatamente, reunião daquele exatamente. filme, não é? Pois bem, genocidas, a global SAMU de flotilha foi interceptada por Israel. Agora, mais do que nunca, olhos na flotilha, olhos em Gaza. O ativista brasileiro Tiago Ávila, que integrava a embarcação Alma da Flotilha Global Sumud, foi interceptado na quarta-feira, 1º de outubro, por militares israelenses no Mediterrâneo. A informação foi divulgada pelo próprio perfil oficial do ativista no Instagram, que pediu que autoridades fossem acionadas. Primeiro que isso é proibido, eles não podem fazer isso, não é? O exército não pode ir lá interceptar isso. Depois que estão assim maltratando esse pessoal, a tal da Greta, que foi exigido pela ela é sueca, né, que ela fosse devolvida, eles arrastaram ela pelo cabelo.
mandaram ela beijar a bandeira de Israel. Fizeram tanta maldade com essa menina. Esse próprio ativista aí foi quem falou isso. E a Luiziane Lins, não é? Ela com os outros brasileiros estão presos. Esse ativista aí, eu não sei se foi ele que foi solto, porque ele tem um passaporte italiano e também um passaporte argentino. E foi a Itália que exigiu que ele fosse solto. Então tá assim, essa coisa horrorosa, eles prendem as pessoas, não é? Maltratam, botam dentro de uma cadeia desse pessoal passando fome. É um absurdo uma coisa dessa, né? O mundo todo contra Israel e ainda assim eles aprontando. E eles querem o quê, hein? Agora, o danado é o seguinte. Matar mesmo, né? Os Não, palestinos. o interessante é que isso tudo, e eu falo para você, meu amigo judeu, você sabe que eu tenho muitos amigos judeus, muitos amigos fraternais. Eu gosto dos meus amigos. E eu tenho muitos amigos judeus. Vocês não estão percebendo que isso está errado? Vocês não estão percebendo que esse modo como o governo Netanyahu vem agindo, isso está prejudicando a imagem de Israel no mundo todo? Vocês não percebem que isso está despertando, inclusive, o antissemitismo por todo mundo? Porque antes era o anti-sionismo. O sionismo é uma forma de pensar que as pessoas imaginam, que esse pessoal imagina que Israel é o centro do mundo, tem que ter um país para ele, mas para ninguém, enfim, e acha que Israel é a cocada preta. São- é, e vocês sionistas, quer dizer, que eu sou contra vocês, né? Vocês não, eu sou contra a ideia do sionismo. Mas o semitismo, todo mundo é semita, né? O palestino é semita, o árabe é semita, o judeu é semita, mas está surgindo no mundo um pensamento antissemita. Então, algumas É, pessoas estão sendo por aí, estão sendo agredidas pelo fato de serem judeus. Só isso. Por quê? é, Porque vocês que apoiam o governo Bolsonaro, o Bolsonaro é a mesma coisa que essa porcaria, Netanyahu, estão Netanyahu. provocando esse tipo de reação. Provocando esse tipo de reação. Então, eu acredito que a população de Israel já deveria se preparar para botar esse povo para fora. Não é? O cara disse, não, mas nós fomos agredidos. Quando você foi agredido? Que eu não estou sabendo. Quando? Ah, no dia 7 de outubro. Aquilo? Ah, foi. Bom, já existe uma teoria que diz que aquilo foi provocado pelo Netanyahu. Não, não Já duvido existe uma teoria nada. dizendo que aquilo ali foi uma coisa provocada por Netanyahu para ter uma desculpa para fazer a Para invadir carnificina. Gaza. E É, mais ainda, quer dizer, usar uma palavra que vocês não gostam muito. Vocês estão sendo iguais a Hitler. O que vocês é, fazem com a população palestina em Gaza chama-se Holocausto. Holocausto, para quem não sabe, lá atrás, o Holocausto era morte pelo fogo, né? O cara pegava o inimigo, condenava a morte, tocava fogo nele. Mas modernamente, o Holocausto foi usado pelos judeus para caracterizar o assassinato das massas judaicas pelas tropas nazistas em campo de prisão, campo prisioneiro. Eu pergunto, e Gaza hoje em dia é o quê? Será que Gaza não é um campo de prisioneiros, não? A é. população confinada em Gaza pode se defender como? Ou seja, toda vez que o governo de Israel, as forças de defesa de Israel jogam uma bomba em Gaza, estão promovendo holocausto. Holocausto. Literalmente a mesma coisa que Hitler fazia com vocês. Agora, o pior é que na cabeça de alguns, não, Hitler fez muito bem. Não, Hitler fez muito mal, né? Mas vocês estão começando a justificar as coisas, as maldades, perversidades que Hitler estava fazendo com vocês. Tem gente que hoje já diz que o Hitler foi muito bonzinho diante das Oh, coisas que Netanyahu vem fazendo. pois é. Alexandre, situação da deputada Luiziane Lins. A deputada federal Luiziane Lins foi sequestrada por autoridades israelenses durante participação da flotilha de missão humanitária. Até poucas horas antes da interceptação, ela estava em contato com a equipe do mandato. Apoio e mobilização institucional. Franzé, que é o advogado, já se deslocou para Israel. Rodrigo, ex-advogado de Luiziane e atual procurador-geral do município, estava na Alemanha e também já está a caminho de Israel. O presidente da Câmara Federal já entrou em contato
com assessoria do mandato dela e vai envolver a casa no caso. O Itamaraty já foi acionado e na quinta-feira, 2/10, uma comissão de parlamentares eh, se reunirá com o órgão. Os advogados da flotilha foram os únicos a entrar em contato diretamente com ela até agora, que são da região e possuem prerrogativas internacionais e domínio das leis locais. O governo brasileiro levou na sexta-feira 3 ao Conselho de Direitos Humanos da ONU uma denúncia formal contra Israel. O motivo foi a interceptação da flotilha global Sumud, que transportava ajuda humanitária à faixa de Gaza. E isso era em águas internacionais, não é, Alexandre? É proibido. A operação militar conduzida pelo governo de Benjamin Netanyahu aconteceu em águas internacionais, o que é proibido, né? Manifestantes fizeram atos em pelo menos 9 países contra a interceptação de barcos que levavam ajuda humanitária para a faixa de Gaza, onde, segundo o Ministério da Saúde local, mais de 66 mil palestinos morreram desde outubro de 2023, vítimas dos ataques israelenses. Mobilizações foram registradas em pelo menos 10 países: Alemanha, Argentina, Bélgica, Colômbia, Espanha, Grécia, Itália, México, Portugal e Uruguai. Mais de 400 ativistas ficaram sem paradeiro e pelo menos 12 brasileiros foram detidos depois das interceptações israelenses. A Colômbia, como já dissemos, rescinde o acordo de livre comércio com Israel. Acompanhando a Espanha, Irlanda, Bélgica, Países Baixos e Eslovênia, Portugal anunciaram que não vão participar do Festival Eurovisão por conta da participação de Israel. A Microsoft suspendeu serviços de espionagem para Israel. Bom, isso é uma explicaçãozinha rápida. Entre os serviços que a Microsoft vende ao governo de Israel, está um espaço em alguns satélites que vinha sendo usado pelo governo de Israel para espionar os telefonemas dos palestinos. E com isso, Sei, não só o que estava sendo conversado, como também se descobriu o paradeiro das pessoas. E isso estava sendo usado para matar gente, né? O governo de Benjamin Netanyahu não faz nada que não seja para isso, né? Parece então que está lá, parece que ele tem um acumulado lá com o Bolsonaro, mas só pensa em besteira, né? E é, aí a Microsoft, que é uma empresa, né, estava ganhando muito dinheiro com isso, eles disse, não, vamos vender, mas isso a vocês não. Vocês nos perdoem, mas vocês não vão mais ter acesso a essas informações. Essas informações são informações privadas e nós não podemos vender isso a vocês. E o governo de Israel ficou muito chateado, mas deixou de ter a cumplicidade da Microsoft em relação a esses trabalhos de espionagem. E a Microsoft fez muito bem. Quer dizer, hoje em dia, a cada momento que passa, Adelaide, fica menor no espaço para o governo Netanyahu se movimentar. Então, evidentemente que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter o Estado palestino sendo instalado, e aí a troco de muitos mortos, né? São quase 100 mil exatamente. mortos, que são 100 mil mártires da causa palestina. Bom, mas o mundo está reagindo, né, Alexandre? Agora mesmo, 51 atletas encaminharam à FIFA um pedido para a exclusão de Israel de competições, tá? Agora, Adelaide, é uma coisa que eu não entendo. Eu realmente não entendo. Eu, pessoalmente, acho que atividades como ciência, como esporte, né, cultura, né, É, devia estar acima disso. Não devia estar acima disso, né? exatamente. Mas Mas você veja o acontece que o foi seguinte, que Trump fez, eu não lembro, deixou lá o brasileiro entrar não, para uma exatamente, eu lembro por que conta, quando, porque ele já visitou Cuba. Como é que pode? Isso é um desrespeito ao pois esporte. é, eu lembro que quando começou o conflito no leste europeu, a primeira providência que o Ocidente, quando eu digo Ocidente, são os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Nós não temos nada a ver com isso, né? O que o Ocidente É, fez foi começar a expurgar a presença de russos das competições internacionais. Eu lembro do caso de o maestro da Orquestra Sinfônica de Paris,
era russo e foi demitido por isso, só pelo fato de ser russo, Nossa, né? Então, essas coisas começaram a acontecer e, evidentemente, que espécie de modismo as pessoas acham que não pode ter. E agora estão querendo, e eu acho que justa razão, que Israel seja proscrito de todos os encontros internacionais, tá que certo, é uma né? forma de Tá certo. forçar o governo de Israel É, a ser um pouco mais humano e humano, tratar os exatamente. palestinos com um pouco mais de decência. Então, eu acho muito certo. Olha, o Hamas aceita a proposta de paz de Donald Trump. O grupo concordou em libertar todos os reféns e também aceitou a administração externa da faixa de Gaza. Após Hamas aceitar o acordo de paz na Palestina, o regime genocida de Israel abriu ataques violentos sobre Gaza. Você veja, faz-se um acordo e Israel continua fazendo o que não deve, né? Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que Israel interrompa imediatamente os bombardeios. É um abuso uma coisa dessa, né? Uma coisa sendo negociada e eles atacando Não, ainda. a Meu grande Deus do realidade é que céu. ali é um bando de hiena, é um governo de chacais, É, é um governo de animais. Esse governo de Israel é um governo de animais. Mais uma vez, eu peço perdão aos meus amigos judeus, mas o governo que lidera Israel é um governo de animais, é, animais irracionais, animais que amam o sangue, amam a morte, amam o sofrimento alheio, amam é, o genocídio, amam a tortura, amam a mutilação, enfim, é um governo de demônios, demônios. Então, tudo é, aquilo que puder levar à paz, puder levar à concórdia, à harmonia, enfim, ao amor, eles são contra. Então, agora, é. por exemplo, e aí a gente não sabe exatamente como, mas isso desmoraliza o governo de Israel, porque o presidente já disse, vamos parar. Ou seja, demonstrou para o mundo quem é que manda em Israel. Quem manda é Exato. exatamente o governo É, norte-americano, né? é. Agora, por outro lado, o governo americano assume moralmente a responsabilidade de todas as mortes cometidas pelos demônios que comandam Israel. O fato é que Exatamente. Israel está ficando cada vez com menos espaço, e eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter um Estado palestino, e eu gostaria muito de visitar o Estado palestino. E eu lembro que Gaza foi um dos estados mais lindos do mundo, né? E Pois é, Israel muito destruiu. bonita. Destruiu. Agora, como é, Israel já está isolado do mundo, né? Já está isolado. Olha, fracasso o modelo Milei. A dívida externa da Argentina é a maior do mundo. Isso é uma coisa séria, né? Porque nós temos aí uma situação que desmoraliza de todos os meios a situação vivida pelo governo do senhor Milei. Milei. Assim que Milei venceu a eleição, nós, aqui no Canal Até Agora, nós declaramos que o povo argentino tinha feito a pior das opções. Porque Exato. Milei, no nosso modo de entender, ele consegue ser pior do que Bolsonaro, né? E nos Consegue. termos da democracia, o povo argentino teria que sofrer por 4 anos para talvez aprender um pouco a votar melhor. E isso é uma coisa que a gente sabe que o povo insiste, mas de vez em quando faz uma besteira. E agora eu espero que os argentinos parem de sofrer, porque eles não vão sofrer tanto, mas nas próximas eleições votem melhor, porque não Exato. dá para conviver com isso. Bom, e nós chegamos Terminamos. ao final desse encontro. É um encontro que nós realizamos num domingo sob protestos, um protesto contra, claro, e a gente insiste de que se você está pensando em contratar um serviço de internet, não contrate, é claro. Não contrate, é claro. Eu não sei se entre as alternativas, se existe alguém melhor do que a Claro. Mas seguramente não vai haver nenhuma pior do que a Claro. Adelaide, nós estamos chegando ao final. Eu fico muito feliz. Quero dizer que amanhã dia 6 de outubro, nós vamos começar no estado do Espírito Santo, em Vitória, a 80ª SOEA, Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. E a banda progressista da engenharia estará presente com bonés
com bonés azuis, Brasil é para a dos soberania, brasileiros. o Brasil soberano. E se o senhor Tarcísio de Freitas ousar, ousar botar os pés no solo sagrado da engenharia, ele vai ser escorraçado na base da vaia, da base da vaia. E as vaias dirigidas ao Tarcísio de Freitas se aplicam também ao senhor Vinícius Marchese, que é o presidente do Do Confea, Confé. que ousou, teve a petulância, teve a arrogância, teve a indelicadeza com a engenharia de convidar este homem que representa o entreguismo, o colaboracionismo. Nunca é demais lembrar que a principal obra de engenharia no Brasil hoje está será o túnel ligando Santos ao Guarujá. E esse túnel vai ser construído por empresas estrangeiras, porque o governador Tarcísio de Freitas não teve a competência política e nenhum interesse em viabilizar a participação de empresas nacionais. Este homem é um entreguista que nós não aceitamos. E do mesmo jeito que a gente não aceita o Tarcísio de Freitas, nós também não aceitamos aquele que quis dar um holofote a ele na SOEA. Então, amanhã será um dia muito especial para a engenharia brasileira. E aí eu mando um abraço para todos aqueles que estarão na SOEA, usando o boné azul da engenharia, e eu mando um abraço forte ao Marcelo Tabatinga, ao Marcos Chu de Mello, Antônio ao Valdo. Paulo Maçoca, ao Antônio Valdo, enfim, a todos que estiverem lá usando o Estão lá chapéu azul. representando, né? Muito obrigado, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a depender da hora que vocês estiverem ouvindo. E eu vou passar a palavra para a nossa musa, Adelaide Rego, para as suas despedidas. Adelaide Rego, com a palavra. Pois é, Alexandre, mas nada nos barra, né? A gente faz ao vivo, a gente faz gravado, a gente faz no sábado, a gente faz no domingo, mas o importante é a gente fazer esse programa que denuncia tanto. Tá linda aí o Marcelo com esse chapéu e que a gente está cumprindo com o nosso papel. Então, agora, esperamos que no próximo sábado possamos fazer ao vivo o programa, né? Desejar a todos um ótimo final de domingo e uma ótima semana e até o próximo.